Convido então, neste momento, para o nosso bate-papo, o nosso moderador, o senhor Jurandir Picanso, por favor. Cumprimento novamente o público, meu boa tarde a todos, cumprimento aqui aos palestrantes. Eu acredito que nós tivemos, assim, um painel excepcional. As apresentações de primeiríssimas que nos dá um ânimo muito grande, viu, porque vimos aí o BNDES, né, envolvido e querendo, estabelecer diretrizes. O Hub Verde, que olha, eu fiquei realmente entusiasmado com a sua apresentação. E aqui o entusiasmo, então, do Carlos Cavalcante, né, até incomodando ali a plateia de lado, viu, pelo que ele, apresentou aqui. Eu queria dar, prioridade ao público, mas eu acho que a gente tem tempo aqui para eu fazer algumas perguntas e o público também, né. Então, eu gostaria de fazer uma indagação ao BNDES, porque eu vi que está estabelecendo uma política para incentivar o setor de hidrogênio verde, inclusive fez assim um paralelo com o conteúdo local do que foi o sucesso da indústria do setor eólico, né? Mas para a indústria em geral, já pensou em alguma restrição em função do conteúdo de carbono? Porque o que eu vi já, o que está sendo estabelecido na Europa é que estão fazendo restrições a produtos que tenham uma intensidade de carbono muito elevada. E o BNDES iria financiar, digamos, novos projetos que tenham esse conteúdo elevado? Já existe alguma política nesse sentido? Isso buscando desenvolver o mercado local do hidrogênio verde. Então, estão me escutando? Tá, Estou escutando. tá. Então, Jurandir, assim, isso é um passo bem avançado, né? A gente olhando esse tipo de atuação do ponto de vista do banco. Porque, assim, o banco tem uma estratégia, tem um plano que está seguindo e ele está voltado e orientado para as plataformas ASG, tem um foco no ambiental, a gente mostrou aí os números de apoio, né, de projetos, mas esse tipo de recorte, ele é um recorte muito sofisticado. Eu vejo nas discussões internas que eu acho que a gente ainda vai chegar nesse ponto. Eu dei um exemplo daquilo que a gente fez de recorte, que é não apoiar a geração de energia, de carvão, por exemplo, porque, poxa, a gente tem uma ampla gama de fontes que podem ser utilizadas, né, renováveis, não faria sentido a gente, nessa etapa de conhecimento, né, nessa capacidade de financiamento que a gente tem, ainda continuar apoiando esse tipo de geração de energia. Mas quando você vai para outras indústrias que você tem um recorte onde essa pegada de carbono, essa questão ela não é tão clara, ou se ela é quantificável, mas ainda você está num estágio que ainda você não dá para fazer esse tipo de recorte para abrir mão daquele tipo de produção, eu acho que isso ainda é um estágio que a gente vai chegar, e eu acho que não só o banco, mas eu acho que a própria sociedade vai se organizar para a gente vai ir dando esses passos. Eu acho que na Europa a gente já vê alguns movimentos, por exemplo, de aquisição de aço verde, por exemplo. E aí o Brasil vai e se coloca bem, as siderúrgicas aqui se colocam porque conseguem fazer produção com alto nível de sucata e tudo mais. A energia da matriz né, 85% renovável, mas você ainda vê isso do ponto de vista de recortes, não como dizer, não vou usar de forma alguma um aço que venha da China, por exemplo, ou de uma fonte que não seja tão limpa quanto a nossa produção, mas sim como um recorte, ou incentivos, ou classificação de produtos para que as empresas consigam cumprir as suas próprias agendas ambientais. Então, eu acho que a gente a gente não está nesse estágio, mas é um caminho que a gente vai ter que traçar, porque isso vai chegar
de uma forma ou de outra. É assim, eu participo de alguns fóruns, acompanho vários segmentos industriais, porque não trabalho só com energia renovável, trabalho com outros segmentos, e essa agenda do ASG, da agenda ambiental, da descarbonização, ela assim, é unânime, assim, em todas as discussões elas estão presentes. Isso chega para o banco já está se preparando, e vai, eu acho que de forma natural vai avançar, e a gente vai fazer esse tipo de recorte. A gente vai conseguir dizer o que é incentivado e o que não é incentivado do ponto de vista do financiamento, olhando essa questão ambiental. Por enquanto, eu acho que é esse o caminho que a gente tem. Muito obrigado, Lucas. A apresentação do Hub Verde, para mim, foi realmente sensacional, porque eu vi o envolvimento de muitas instituições e realmente com objetivos bastante claros, mas eu queria fazer uma questão que foi da minha curiosidade mesmo, porque como é a governança? Eu fiquei sem saber quem é que toma a decisão final, que eu vi tem o IEBT, mas eu não percebi. Como é a governança? Eu só solicito que façam respostas rápidas para a gente dar oportunidade à plateia também. Então, excelente. Obrigado pela pergunta e muito pertinente. O Hub, ele, na verdade, é um spin-off do IABT, porque ao invés de nascer já como uma associação, ele nasceu dentro do IABT e existe o spin-off para se tornar uma associação pura, né, para as empresas associadas. Mas ele já nasceu com uma estrutura de governança que a UFMG e a Fundep participam no conselho, as empresas associadas possuem também membros no conselho, e a gestão executiva desse hub responde a esse conselho. E debaixo da gestão executiva existe toda a equipe de comunidades, de conexão com startups, de projeto financeiro e etc. Então, toda essa estrutura responde a um conselho formado pela Fundep e membros das associadas. Tá, muito obrigado. E o Carlos Cavalcante apresentou um projeto que eu vejo muito paralelismo com o projeto do PECEM. Eu acredito até que deveria haver uma parceria maior entre esses dois projetos, que são muito, muito semelhantes. E faça a pergunta que me interessa como interessado lá no Porto do PECEM. Qual é o gargalo principal que você identifica para o desenvolvimento dos seus projetos no Porto de Suape? Doutor Jurandir, o principal gargalo hoje tem sido áreas. Nós estamos com uma dificuldade enorme pelas restrições ambientais, principalmente porque toda essa área verde, nós temos mapeado mais de 100 olhos d'água, nascentes, córregos, riachos, que trazem uma restrição ambiental altíssima para a gente poder estabelecer os empreendimentos, de uma maneira geral, não só para o hidrogênio verde, mas para os empreendimentos. E nesse momento nós estamos no meio da revisão do plano diretor, do Master Plan, exatamente para identificar quais são as áreas que têm menor restrição ambiental, que podem ser permutadas na zona de preservação ecológica para serem convertidas em zona industrial. Então a gente está estudando cada metro quadrado desse espaço territorial para identificar áreas degradadas que possam ser convertidas em zonas industriais e de serviços e comércio. Mas, sobretudo, nós estamos estabelecendo nesse zoneamento o processo de indicação do licenciamento. Então, isso vai nos dar uma condição de maior celeridade nos processos de licenciamento ambiental, uma vez que o órgão estadual vai saber que, nessa zona, essas restrições ambientais elas vão ser diminuídas. Então, esse tem sido o maior gargalo hoje. Não é investimento, não é apetite, não é políticas públicas, não é integração com a sociedade, mas sim áreas para empreendimentos. Tá, muito obrigado. Mas nós vamos abrir agora a possibilidade das perguntas do público. Então, gostaria de saber quem... Eu só peço que quem for fazer a pergunta se identifique seu órgão e para quem dirige a pergunta. Boa tarde a todos, meu nome é Mariana, sou da empresa Agrosotec. A minha pergunta é direcionada ao Lucas do BNDES.
Eu gostaria de saber se vocês têm algum programa para linha de crédito, para produção de fertilizante verdes, né, limpo, na verdade, através da amônia verde, nitrogenados, né? O banco ele é dividido em vários segmentos, né, em várias áreas para tratar os diversos segmentos econômicos da sociedade. Então a gente tem a área industrial, que ela tem a capacidade de financiar esse tipo de projeto. Tá? Os projetos com amônia verde, você vai partir para algum tipo de geração de hidrogênio verde. Então, com esse modelo que a gente tem para fazer o credenciamento dos sistemas, a gente meio que complementa o portfólio, porque a gente já tem apoio para a geração de energia renovável, a gente apoia solar, a gente apoia biomassa, a gente apoia energia eólica. Então, você pode contratar a energia via um mercado livre ou dedicado para aquele projeto. A gente já tem um modelo que consegue financiar isso. A gente poderia fazer a geração de hidrogênio através dos sistemas de geração, também um item financiável, que seria financiado, e a parte da produção do fertilizante e tudo mais, já vamos dizer uma coisa mais clássica, que é um tipo de segmento que a gente pode apoiar sem nenhum problema. Então, assim, a gente tem a solução, hoje a gente tem a solução para apoiar um projeto desse tipo. Acho que a ponta que estava faltando, né, era poder também tratar essa parte da geração de hidrogênio, porque seria um item que ficaria meio faltando ali no projeto. Mas agora a gente já tem isso. A gente tem um projeto já que é desse tipo, lá está em análise, eu não posso falar, não sei se eu poderia falar o nome, porque é de uma outra área, mas eu sei que tem um projeto, e é exatamente para isso. É uma planta com geração de energia, eu acho que, se eu não me engano, é geração solar, é geração eólica, isso tem uma geradora, tem uma produção de hidrogênio verde, integrada a uma planta de amônia para fazer, não é a produção total de amônia verde, mas uma parte de amônia que vai ser como fosse um piloto dentro dessa estrutura, um piloto para valer, né? Então é um projeto que está lá em análise e tem tudo para ser levado adiante. Então não tem. Inclusive, o que a gente está fazendo o banco criou um recorte lá para fazer um apoio específico para alguns projetos desse tipo, onde a gente está conseguindo usar o Fundo Clima, que é um recurso que ele é muito barato, ele é uma taxa de juros negativa, né, é um produto financeiro subsidiado, porque vem do Ministério do Meio Ambiente, esses recursos, e a gente está fazendo um blend de recursos para que o custo desse projeto ele caia para poder exatamente vencer as barreiras que o hidrogênio ainda tem, porque é uma questão do custo que todo mundo falou aqui, que é uma realidade que precisa ser vencida. Então, assim, a gente está preparado e consegue. Realmente, o desafio é escalar isso de acordo com a demanda que o mercado vai apresentando. Está respondido? Tá, muito obrigado, Lucas. Mais alguém tem? Sérgio Oliveira, Inmetro e a BH2. Queria perguntar para o Carlos André, né, de Swap, essa falta de regulação federal, por enquanto está andando agora mais rápido, né? Como é que tem sido a abordagem em termos de regulação, né, de regulamentos, para poder disciplinar ou planejar todas as fases lá no Porto do Swap para hidrogênio verde, amônia verde? Existe um grupo de trabalho multissetorial que foi estabelecido pelo governador em 2021, em que várias secretarias, inclusive a Secretaria da Fazenda, Desenvolvimento Econômico, Agência Estadual de Desenvolvimento ao Meio Ambiente, fazem parte exatamente para propor políticas públicas e, sobretudo, fazer uma revisão nas políticas que podem ser aproveitadas, como, por exemplo, a política de eficiência energética no estado de Pernambuco. Existe um certo cuidado para que não haja dissonância com relação ao que o governo federal pode estabelecer. No caso específico lá de Swap, nós temos uma zona de processação, processo de exportação, que é privada, não é pública como as demais ZPS.
nós temos uma ZPE privada. E essa ZPE privada, ela já estabeleceu como parceira do complexo de swap, no sentido de abrigar empreendimentos que queiram se utilizar, né, dos benefícios dessas zonas de processamento e exportação. Portanto, nós estamos numa fase, digamos, de estudo, de aprofundamento, e, sobretudo, um dos projetos do Tech Hub é estudar e aprofundar o marco regulatório do Estado de Pernambuco, propondo soluções de incentivos, soluções de políticas que possam beneficiar essa nova atividade econômica. Mas a legislação estadual de Pernambuco é muito boa do ponto de vista daquilo que se tem hoje. E, sobretudo, uma inovação que é a política de pagamentos por serviços ambientais e um fundo estadual de pagamentos por serviços ambientais que viabiliza toda essa conexão de processos que possam pagar aqueles que estão protegendo, né, e cobrar daqueles que estão poluindo. Do princípio pagador, né, poluidor. Então, no sentido de que tudo isso precisa ser, né, aprofundado e em consonância com as políticas nacionais. Tá, muito obrigado, Carlos. Mais uma pergunta? Boa tarde, Andressa de Mello, da Sustainreal. Vou perguntar sobre swap. Foi o primeiro que falou de portos e dessa operação de hidrogênio que mencionou as populações vulneráveis e também a questão do meio ambiente, que a gente sabe que em operações portuárias ou grandes operações isso sempre é uma questão, né? Muitas vezes a gente tem essa população que não tem acesso à própria energia que é produzida do lado, ou a gente tem impactos ali em termos de temperatura, barreiras mecânicas, resíduos de produção, enfim, a gente sabe que tem tudo isso, e quando a gente fala de hidrogênio verde, hidrogênio mais sustentável, é importante considerar esses aspectos, porque senão fica uma coisa da boca para fora, né? E eu queria saber de você, que vocês estão olhando isso, o que já mudou, ou se ainda não mudou, o que na sua visão tem que mudar em termos de decisões de negócio na gestão de swap, quando você olha esses aspectos, que são esses impactos ambientais e essa questão das populações vulneráveis. É uma tensão permanente a questão da relação socioambiental nesse complexo industrial portuário, porque as comunidades tradicionais, quilombola, temos uma comunidade quilombola que está dentro do polígono do Porto Organizado, pescadores artesanais, marisqueiras, agricultores familiares, que estabelecem com o swap uma competição. O swap estabelece uma competição com ele por conta da ocupação, empreendimento ou pesca artesanal. Então, o diálogo é fundamental nesse processo, mas é um diálogo muito tensionado, porque já está nas audiências do Ministério Público Federal, está judicializado. Então, essa tensão, e eu tenho enfrentado bastante, porque fui o ponto focal das questões socioambientais, naturalmente, na equipe de diretores. Então, minha relação com os pescadores, com as marisqueiras, com a comunidade quilombola, ainda que pessoalmente seja boa, institucionalmente não é boa. Ainda que esses projetos todos sejam bonitos, maravilhosos, não é para quem está vendo, assistindo, mas no mundo real não é tão fácil assim, né? Porque falta confiança dessas pessoas com relação à empresa swap. E eu sempre digo, de fato, vocês não têm como confiar na empresa swap, porque são 44 anos de história, né, de competição territorial. E, normalmente, o mais fraco sofre, né, naturalmente. Mas os indicadores positivos de sustentabilidade na plataforma ESG que nós estamos estabelecendo e que está sendo certificado na perspectiva do Inmetro, que a gente possa estabelecer esses indicadores positivos dentro de um sistema de certificação, nós vamos ter que enfrentar com mais força e engajando as empresas, porque a empresa swap não é sozinha, não é? O problema. O problema são as 224 CNPJ, só que as 224 CNPJ ficam lá na sua zona de conforto, e a gente que vai para o enfrentamento, que vai para a audiência pública, que tem que discutir, que tem que propor, etc, etc. Então, é um clima de tensão, mas é um clima que, no meu ponto de vista, tem uma chance muito grande se a gente conseguir fazer um benefício financeiro, econômico, inovador dentro de um território em que as pessoas possam realmente ser compensadas e possam receber por proteger aqueles recursos. Na medida que isso for acontecer na prática, eu tenho a impressão que esse jogo vira. Está perto de virar. Muito bom, muito boa pergunta. É um tema que realmente
está nos preocupando muito. Inclusive, nós estamos desenvolvendo um trabalho para tentar reduzir os impactos sociais criados por esse projeto. Então, é um fato importante, porque ninguém pode estar pensando num grande projeto nessa proporção que está surgindo para impactar populações locais de forma negativa. Então, isso tem sido realmente uma preocupação. Mas ainda temos tempo para mais uma pergunta, se alguém tiver interesse. Pronto. Boa tarde a todos. Eric Cesney, pesquisador em Relações Internacionais pela Universidade de Utrecht, na Holanda. Minha pergunta vai tanto para o Luiz e para o Carlos. O Dr. Jurandir falou sobre paralelismos entre diversas iniciativas no Brasil. Então, para o Dr. Carlos, gostaria de saber se há algum tipo de diálogo, de cooperação entre SWAP e PCEM, e o mesmo para o Luiz, se existe algum tipo de cooperação, parceria com outros parques tecnológicos no Brasil em relação à temática do hidrogênio verde. Muito obrigado. Muito obrigado, boa pergunta. Sim, como hub, quanto mais integrados a gente tiver em outros parques e ecossistemas, não só de inovação, mas de pesquisa e desenvolvimento, melhor para a gente, né? Na questão do hidrogênio, a gente tem sim uma integração com o PTI, Parque Tecnológico Itaipu, seja via Foz Ventures e seja também por projetos que o próprio IABT está trabalhando, atuando diretamente com o PTI. Então, nessa questão do hidrogênio, sim. E queremos, logicamente, nos conectar com mais parques e hubs que trabalhem nessa temática do hidrogênio, mas também em outras temáticas, né? Mas o hidrogênio, sim, nós temos um interesse enorme em aumentar a nossa rede, né? O nosso ecossistema de solucionadores e de pesquisadores, ou seja, de empresas envolvidas, né? Ok? Para o Carlos aqui. Para o Carlos. Acho que eu não sou doutor, o senhor é doutor. Mas, brincando, o doutor Jurandir, que sim é doutor, é uma referência para o Brasil inteiro em relação a essa questão do hidrogênio verde. E sempre que eu tenho a chance de estar perto do doutor Jurandir, vejo cada vez mais que a estratégia que o Ceará adotou foi muito interessante e com resultados concretos. E Pernambuco está sendo muito conservador ainda. O governo do estado de Pernambuco tem, digamos, uma estratégia de tentar equacionar algo que seja mais concreto antes de fazer as articulações. E aí ficou para SWAP, e eu sou o head do hidrogênio verde lá em SWAP, para fazer esse malabarismo que a gente apresentou aqui. Ou seja, o apoio político institucional, ele tem sido conservador no estado de Pernambuco. Todavia, o consórcio de governadores do Nordeste é uma instância que, sim, é possível fazer essa cooperação regional, porque, de fato, as energias renováveis podem ser a grande mola propulsora da economia na região Nordeste e a gente poder realmente ser uma região de prosperidades, não é? De prosperidades, de conexões, de inteligências aplicadas, de modais que se interagem, não é? De mercados, não é? Que se beneficiam um do outro. Então, eu vejo que a Transnordestina vai ser um divisor de águas, porque PECEM já tem um ramal já bem adiantado, e o ramal de SWAP agora, não é? Exatamente vai proporcionar essa perspectiva. Então, eu vejo que o exercício dos próximos governadores, nós vamos ter a primeira governadora mulher, né, em Pernambuco, passaram duas candidatas, não foram minhas candidatas, né, mas assim, estou muito feliz porque vai ser uma governadora, né, e acho que as mulheres vão dar essa contribuição sim para o estado de Pernambuco. Então, é uma tarefa de casa, para que o estado de Pernambuco, a próxima governadora, possa estabelecer as parcerias, e eu acho que o governador do estado vai seguir, né, vez que filho do Camilo, né, assim, é uma pessoa que vai dar continuidade a esse processo, e tenho certeza que Pernambuco também, porque a gestão pública ela é muito responsável e a gente estabeleceu todos os sistemas de planejamento e de monitoramento desses projetos. Olha, pois muito obrigado, eu fico assim muito recompensado de ter moderado esse painel, que foi um painel, eu acho que de excelência,
desse evento. Agradeço, então, aqui os palestrantes, agradeço a organização e dou por encerrado esse nosso painel. Muito obrigado.